Julian Assange declarou guerra ao Império Americano quando divulga informações sigilosas das Forças Armadas dos Estados Unidos. O site, com o objetivo de divulgar informações para o público, mesmo que sigilosas, mas que interessem às democracias, foi fundado em 2006 e, a partir de 2010, Julian Assange passa a divulgar documentos secretos das Forças Armadas dos Estados Unidos e certamente isso trouxe para ele muitos problemas, em especial na justiça. É claro que a sua prisão está associada, no primeiro momento, às questões que envolvem relacionamento com mulheres na Suécia que o acusaram de tê-las estuprado, ou pelo menos se divulgou tal informação de que elas teriam dado queixa dessa natureza, embora é um assunto bastante controverso. Fato é, Julian Assange funda um importante site para divulgar informações que interessam ao público, mas muitas vezes são escondidas pelos governos, e teve acesso a documentos sigilosos dos Estados Unidos e de atrocidades cometidas pelos Estados Unidos nas guerras do Oriente Médio, e certamente ganhou enorme notoriedade por isso. É sobre Julian Assange que nós iremos comentar. Mas eu vou pedir a você, claro, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós temos então o Wikileaks, que é um site com o objetivo de divulgar informações de interesse para o público, de modo que se tornou um símbolo de liberdade de informações ao longo da década de 2010. Nós temos que o Wikileaks, apesar de ter ficado famoso em 2010, foi fundado por Julian Assange no ano de 2006. Assange é de origem australiana e também é programador de computação e, por causa disso, muitos vão dizê-lo que é um hacker que consegue informações no que se compreende aí como Deep Web, entre aspas, enfim. Nós temos então uma pessoa muito bem informada a respeito das questões de internet, redes sociais, no caso ali, ainda no início de redes sociais como nós utilizamos hoje, em 2006, enfim. Fato é que o Wikileaks é fundado em 2006 e passa a fazer divulgações que tinham como objetivo esclarecer pontos obscuros de certos governos, em especial em democracias ocidentais. Terá a oportunidade de publicar documentos envolvendo a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, sobretudo no Iraque. Então, nós temos que a partir de 2010, o Wikileaks ganha enorme notoriedade por conta da gravidade dos vídeos que ele publica, que eram em relação à ação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, em especial no Iraque. O vídeo se refere a um evento de 2007 no Bagdá, quando um helicóptero norte-americano do tipo Apache, famosa essa história, atira contra 12 pessoas, levando-as à morte, ok? As pessoas acabaram sendo executadas, portanto, pelo exército americano, e duas das pessoas eram jornalistas e tal. Isso repercutiu muito na época que o vídeo foi divulgado, não é? Lembrando que hoje nós temos um acesso muito fácil ao que acontece no mundo, porque há câmeras, não há câmeras em todos os lugares, todas as pessoas têm a possibilidade de fazer cinema, né? Mas não é nesse caso, né? Fazerem aí reportagens com o celular, filmando ali abuso de autoridade, que seja, ou mesmo algum evento histórico importante que esteja acontecendo naquele momento, não é? Em 2006 não era assim, em 2007 não era tão assim, não é? O smartphone, por exemplo, estava chegando no Brasil naquele contexto e vai se disseminar na década de 2010, enfim, né? Então, nós temos em 2010 a divulgação de um vídeo mostrando a ação militar norte-americana, que repercutiu de maneira muito negativa, evidentemente, para os Estados Unidos. Agora, não somente esse vídeo é importante em ter sido divulgado, né, mas também o fato de Assange ter divulgado documentos secretos, não é? Documentos sigilosos e também secretos do governo americano e de suas ações políticas no Oriente Médio, conforme nós mencionamos, em especial nas guerras do Iraque e também do Afeganistão. Ainda nós tivemos a divulgação de documentos a respeito das prisões em Guantánamo. Os Estados Unidos têm uma base militar em Guantánamo, que fica no território de Cuba, e foram duas bases militares americanas onde houve
prisões de pessoas envolvidas em terrorismo, coisa assim, no contexto das guerras no Oriente Médio, não é? Então a prisão de Guantánamo e também de Abu Ghraib no Iraque, certo? Mas fato é, o Julian Assange divulga documentos sigilosos dos Estados Unidos do modo como se trata prisioneiros na prisão de Guantánamo em Cuba, não é? Ou seja, nós temos um indivíduo marcado por divulgações envolvendo ações americanas no mundo, bem como documentos sigilosos. E ele é preso em 2010. Preso em 2010, ou pedido para que seja preso em 2010, justamente num contexto em que ele é acusado de ter, abusado, enfim, de mulheres na Suécia. Parece que a situação é um tanto controversa em decorrência dele não ter abusado das mulheres, ter tido relações com ela de maneira bastante consensual, não é? Porém, como é um homem marcado por divulgar informações dos Estados Unidos, informações secretas importantes de como funciona o governo americano e coisas assim, nisso Julian Assange é conhecido internacionalmente e vai dar entrevistas em vários lugares do mundo e todo mundo quer entender como ele consegue os documentos e também, claro, compreender o que mais ele tem, não é? A divulgar a respeito dos países. Nós temos aí Julian Assange, portanto, entrando em ruína, digamos assim. A sua glória é a publicação no Wikileaks, fundado na Suécia, enfim, mas ao mesmo tempo a sua ruína, digamos assim, por causa do envolvimento amoroso, do envolvimento conjugal, melhor dizendo, que ele tem na Suécia, certo? Com duas mulheres, e ele passa a ser acusado de tê-las abusado, embora é controversa essa história por causa da sua relação consensual com elas, uma vez que ele até morou com as mulheres, enfim. Então vai parar sobre Julian Assange uma acusação que até hoje não foi muito bem esclarecida. Dada todas as circunstâncias de uma pessoa que divulga informações importantes e secretas do governo americano, é razoável que inventem algum problema pessoal na vida dele para que tenha uma justificativa para que ele seja preso, né? Esse é um fato importante. Apesar disso, entretanto, é claro que o governo americano vai o acusar, não é? Acusa-o de conspiração contra o governo americano, de crime nos Estados Unidos, crime cibernético, não é? Porque ele seria um hacker, ele teria informações sigilosas a partir de conduta criminosa e também de espionagem, ok? Espionagem contra os Estados Unidos, certo? Então nós temos aqui uma pessoa que vai ser acusada de uma série de crimes contra o Estado americano, não é? Não contra o governo apenas, mas também contra o Estado americano, e certamente isto faz com que ele seja alguém, uma persona não grata, digamos assim, para as autoridades dos Estados Unidos, não é? Ele terá uma prisão decretada, mas se refugia na Embaixada do Equador. Ele vai ficar na Embaixada desde 2012 até 2019, certo? Quando ele deixa a Embaixada e vai para uma prisão no Reino Unido, certo? A Embaixada em que ele estava fica justamente no território da Inglaterra, certo? E ele teria sido, não é? Ele teria deixado a Embaixada justamente por causa da mudança de governo ali e da postura do governo do Equador, que tinha como intuito extraditá-lo para os Estados Unidos e coisa do gênero, certo? Porém, ele vai acabar sendo preso, não é? Em 2019, salvo engano, no Reino Unido, e fica numa prisão máxima e uma longa briga judicial até termos acontecido agora, ontem, a sua soltura e o seu julgamento diante de um juiz federal norte-americano. Agora, uma das coisas mais interessantes das publicações do Wikileaks são os e-mails de Hillary Clinton em 2016. Em 2016, nós temos uma campanha bastante acirrada, não somente por conta de Hillary e Donald Trump, mas mesmo dentro do Partido Democrata, não é? E aqui temos algo importante. Hillary Clinton é chefe de Estado, no caso, né? Ela é uma representante de Estado porque ela é secretária, não é? É secretária de Estado dos Estados Unidos, certo? Simplesmente a mais importante pessoa, depois do presidente naquele país, que toma as decisões na política internacional, certo? Secretária de Estado. Simples assim, né? E candidata à eleição, entretanto, tem a figura do Bernie Sanders, não é? Bernie Sanders é um candidato, não é, senador de Vermont, salvo engano, que está abalando todo o processo eleitoral do Partido Democrata e queria ser ele o candidato à eleição no ano de 2016. Mas Hillary Clinton teria mandado e-mails ali junto ao Partido Democrata, justamente para, né, tentar minar a candidatura do Bernie Sanders, né? E nisso
temos que o Partido Democrata, então, acaba cedendo à pressão da secretária de Estado, não é? Ex-primeira-dama, e Bernie Sanders acaba não sendo nomeado o candidato a presidência pelo Partido Democrata e ficou isso para Hillary Clinton, enfim. Pelo menos isso foi divulgado dias antes da eleição e certamente muitos dizem, né, que isso contribuiu para a derrota de Hillary Clinton em 2016 para Donald Trump, porque é uma pessoa influente, uma funcionária do governo americano do alto escalão, não é, que pressiona correligionários, ok, a partir de e-mails, justamente para tirar da campanha um candidato que, junto ao povo, sobretudo ao jovem nos Estados Unidos, ok, tinha uma grande apreciação e apreço por Bernie Sanders, que estava ali chacoalhando as estruturas políticas tradicionais nos Estados Unidos, né? Então foi algo bastante notável a publicação desses documentos em 2016, certo? Certamente Hillary Clinton não gosta do Julian Assange, não é? E por ela o Julian Assange já teria recebido um drone na cabeça por declarações da própria ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Então é uma novela, não é? Ao mesmo tempo, o Partido Democrata vai acusar, né, Julian Assange de ter recebido informações de espionagem da Rússia para divulgar essas informações, justamente para beneficiar Donald Trump nas eleições de 2016. Olha que situação, né? Então, inclusive ao longo do governo Trump, o Partido Democrata acusou o tempo todo, não é, a Rússia de ter interferido nas eleições dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Enfim, deu para ver que nós aprofundamos um pouco o conhecimento aqui e o conteúdo a respeito da figura de Julian Assange, o que ele significa para a política dos Estados Unidos, certo? Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu vou pedir a você, deixa o like, e você quer aprender geopolítica, ficar mais inteligente, entender de modo muito mais aprofundado tudo o que acontece na política internacional, dê uma olhada no nosso curso, o link está na descrição do nosso vídeo. Até mais, tchau pessoal.